Fala, meus amigos! Hoje vamos pegar a estrada para falar de mais novidades da futura DLC de Dakota do Sul, que está chegando para o American Truck Simulator. A SCS mostrou novos depósitos personalizados, aqueles locais de carga e descarga feitos com mais cuidado, mais identidade visual e inspirados em lugares reais. Então sejam todos bem-vindos ao canal Sammy War e bora conferir o que esse estado vai trazer para nós jogadores. Diferente dos depósitos padrão, esses locais foram montados peça por peça pelas equipes de mapas e assets da SCS. A ideia é que cada depósito tenha uma aparência própria, com detalhes que lembram instalações reais de Dakota do Sul. E isso faz bastante sentido, porque Dakota do Sul não é só mais um estado de passagem. A economia do estado movimenta muito dinheiro. O PIB nominal chegou a cerca de 80,6 bilhões de dólares em 2025, segundo dados do BEA via Fred. E quando falamos de agricultura, o peso é enorme. Um estudo do próprio estado mostra que a agricultura, silvicultura e setores relacionados geraram 32,1 bilhões de dólares em vendas, além de quase 130 mil empregos em Dakota do Sul. Em nossas viagens pela DLC, vamos perceber rapidamente que a agricultura é uma parte central da identidade de Dakota do Sul. O estado tem grandes áreas rurais, muito cultivo e uma paisagem marcada por plantações, silos e estradas retas cortando a pradaria. A SCS recriou fazendas personalizadas para representar essa indústria dentro do jogo, e aqui dá para entender por que isso é importante. Só em 2025, Dakota do Sul produziu mais de 1 bilhão de bushels de milho, avaliados em mais de 4,1 bilhões de dólares. Convertendo para uma medida mais familiar para a gente, isso dá algo perto de 460 milhões de sacas de 60 quilos. A soja também aparece forte, com produção avaliada em cerca de 2,28 bilhões de dólares, ou aproximadamente 108 milhões de sacas de 60 quilos. Então, quando nós jogadores estivermos carregando sementes, grãos, equipamentos agrícolas ou insumos para fazendas, não vai ser só um cenário bonito, vai ser uma representação de uma das maiores forças econômicas do estado. Um detalhe bem interessante que a SCS incluiu nesses depósitos é o Great Plains Shelter Belt. Para quem não conhece, esse foi um grande projeto de quebra-ventos criado nos anos 1930, depois do período do Dust Bowl, quando tempestades de poeira devastaram fazendas nas grandes planícies. A ideia era plantar linhas de árvores para reduzir a força dos ventos, proteger o solo e diminuir a perda de umidade. Entre 1935 e 1942, mais de 220 milhões de árvores foram plantadas em uma faixa enorme que atravessava as grandes planícies. No jogo, essas linhas de árvores ajudam a deixar o cenário mais realista. E para quem dirige caminhão virtual olhando os detalhes do mapa, isso faz diferença. Não é só decoração, é um pedaço da história agrícola americana aparecendo na estrada. Mas Dakota do Sul não vive só de grãos. Na região de Black Hills, o cenário muda bastante. Saem as planícies abertas e entram colinas, florestas, estradas sinuosas e uma paisagem muito mais rochosa. A SCS mostrou um depósito de madeira inspirado nas operações madeireiras dessa região. E faz sentido, porque Black Hills tem uma história forte com mineração, exploração de madeira, ferrovias antigas e turismo. Mesmo assim, grande parte da área é protegida como floresta nacional. Isso significa que a atividade madeireira acontece de forma controlada, com regras e manejo florestal. Então, o depósito do jogo não tenta copiar exatamente um lugar específico, mas sim capturar o espírito desse tipo de trabalho dentro da região. Outro ponto bem legal é a pedreira em Sioux Falls. Essa cidade tem uma ligação histórica com uma pedra muito característica, o quartzito rosa, também chamado de Jasper em algumas fontes locais. Na década de 1880, a extração dessa pedra virou um negócio importante na região. Em 1887, a Sioux Falls Granite Company abriu pedreiras a leste da cidade, e o quartzito foi usado em construções locais e enviado por ferrovia para outros mercados. Então, quando nós jogadores formos buscar ou entregar carga em uma pedreira de Sioux Falls, esse depósito vai ter uma base real na história da cidade. Não é apenas mais uma pedreira, é um tipo de indústria que ajudou a moldar a arquitetura local. E claro, não poderiam faltar os elevadores de grãos. Esses silos gigantes são praticamente marcos visuais do centro-oeste americano. Eles servem para armazenar, movimentar e preparar grãos para transporte. Para nós jogadores, isso significa muitas viagens envolvendo milho, soja, trigo, sementes, fertilizantes e outros produtos ligados ao agro. Nas estradas de Dakota do Sul, esses elevadores vão ajudar a criar aquela sensação clássica de interior americano. Estrada longa, céu aberto, campos enormes e um silo aparecendo no horizonte.
Ainda sobre a agricultura, a SCS mostrou ainda mais depósitos personalizados. Um deles fica perto de Aberdeen, onde teremos uma grande instalação agrícola com vários silos para armazenar culturas e sementes antes de serem enviadas para outras regiões. Aberdeen fica em uma área bem marcada por pradarias e grandes espaços abertos. Então, enquanto nós jogadores estivermos fazendo entregas por ali, o visual deve ser de horizontes longos, campos amplos e muito tráfego rural. Esse tipo de depósito é perfeito para dar variedade nas cargas. Dá para imaginar viagens com grãos, sementes, fertilizantes, peças agrícolas, embalagens e até equipamentos ligados ao campo. Perto de Mitchell, a SCS também preparou um depósito de gado inspirado em uma instalação real. E aqui entra uma curiosidade muito boa. Dakota do Sul tem muito mais gado do que gente. Segundo o USDA, o estado tinha 3,55 milhões de cabeças de gado e bezerros no início de 2026. Isso combina muito com o tipo de carga que podemos esperar: transporte de animais, ração, equipamentos, insumos e talvez entregas relacionadas a fazendas de criação. E esse é o tipo de detalhe que ajuda o mapa a parecer vivo. Não é só colocar uma fazenda qualquer. É representar uma parte real da economia e da paisagem de Dakota do Sul. Para quem curte indústria pesada, a região de Spearfish vai trazer um depósito inspirado em pedreiras, cercado pelo visual das Black Hills. Aqui o cenário deve ficar bem diferente das planícies agrícolas. Estradas mais sinuosas, terreno acidentado, rochas, máquinas pesadas e aquela sensação de estar entrando em uma área industrial no meio da natureza. Esse tipo de depósito pode render viagens bem interessantes, principalmente para quem gosta de cargas pesadas e rotas mais técnicas, onde a direção exige mais atenção. Agora vem uma das partes mais curiosas, a cidade de Lead. Ela abriga a antiga mina Homestake, uma das grandes marcas históricas da região. E no subsolo dessa mina funciona hoje o Sanford Underground Research Facility, considerado o laboratório subterrâneo mais profundo dos Estados Unidos, localizado a 4.850 pés de profundidade. Esse laboratório é usado para pesquisas de ponta, incluindo estudos sobre matéria escura e neutrinos. Ou seja, em um lugar que começou com mineração de ouro, hoje cientistas investigam alguns dos maiores mistérios do universo. Na DLC, a SCS se inspirou nesse ambiente para criar um local que nós jogadores poderemos explorar parcialmente. E isso é muito interessante, porque mistura mineração, história e ciência em um mesmo ponto do mapa. Outro depósito bem diferente fica perto de Aberdeen, um grande ferro velho agrícola inspirado em uma instalação real de salvamento de máquinas. Estamos falando de uma área enorme com equipamentos antigos, sucata, contêineres, peças, máquinas empilhadas e veículos industriais. Esse tipo de lugar é muito comum em regiões agrícolas, porque máquinas do campo são caras e muitas peças continuam sendo reaproveitadas por anos. Para a gameplay, isso pode ser excelente. Ferro velho costuma render entradas apertadas, manobras mais difíceis e uma identidade visual bem diferente de fazendas e silos. No fim das contas, esses depósitos personalizados mostram que a SCS quer entregar uma DLC com mais identidade. Dakota do Sul não vai ser apenas mais um estado com estradas novas. Ele deve trazer agricultura forte, pecuária, mineração, madeira, ciência, ferro velho agrícola e muitos pontos de entrega com um visual próprio. E para nós jogadores, isso é ótimo. Quanto mais variedade nos depósitos, mais interessante fica explorar o mapa, escolher cargas diferentes e sentir que cada região tem sua própria personalidade.